Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma edição do nosso Webinar da Indústria, um programa que tem o apoio institucional e o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Eu sou Geraldo Bastos, editor do site Indústria News. Se você quer se informar sobre o setor industrial da Bahia, do Nordeste, enfim, acessa lá industrianews.com.br. Hoje a gente vai falar muito sobre a questão da logística no Nordeste e em destaque a segunda edição da Feira Multimodal Nordeste, que acontece entre os dias 5 e 7 de agosto em Recife. E para falar de logística, para falar do evento, eu tenho um convidado aqui super especial, ele está em Recife, é o nosso Domênico Carneiro, ele é empresário e diretor da feira. Domênico, obrigado pela sua presença, bom tê-lo aqui. Eu queria que você iniciasse falando um pouquinho dessa segunda edição da feira, né? Dá uma geral aí aqui para o público da Bahia, né? Qual a expectativa de público, quantos expositores, expectativa de negócios. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos amigos da Indústria News. Eu que agradeço, Geraldo, a oportunidade de falar aqui para a sua audiência tão qualificada sobre a Multimodal Nordeste. É a segunda edição da feira. A gente fez a feira, a primeira edição, no mesmo mês, em agosto do ano passado. E a gente, de lá para cá, a gente já dobrou de tamanho da feira e todos os estandes foram comercializados em janeiro, repetindo o sucesso da primeira, que foi, apesar de todo o otimismo, foi uma surpresa para todos. O sucesso da feira, que foi muito grande. E primeiro, quando a gente fala de feira de logística, a gente precisa entender o quão grande é o universo da logística, né? Porque quando você fala de logística, você fala de transporte, você fala de tecnologia aplicada a transporte e armazéns, construção civil de armazéns, condomínios logísticos, segurança de CFTV. E a logística, ela tem vários tentáculos, seguros de transporte, seguros de estoque. Então, tem vários tentáculos, portos, aeroportos, desembaraço aduaneiro, são tantos tentáculos, e todos esses tentáculos da logística estarão presentes na Multimodal Nordeste, agora na segunda edição, inclusive repetindo a primeira edição, com players muito representativos, grandes players do mercado, na parte de armadores de cabotagem, de infraestrutura logística. Todos os grandes players estarão presentes lá e o visitante ele vai conseguir ter um apanhado bem bacana do que é a logística e das novidades que estão surgindo, principalmente esse ano. Ano passado, a edição teve uma visitação acima de 6 mil visitantes. A gente, esse ano, espera que algo em torno de 8 a 10 mil visitantes, já que a gente dobrou o tamanho da feira e ela tomou mais proporção à medida que a primeira edição foi um sucesso. A gente espera e estima aí 350 milhões de reais em negócios durante a feira. Então, é um momento importante no calendário anual da logística. Passou a ser já, no primeira edição, um evento importante no calendário anual da logística do Nordeste. Bacana. Me diga uma coisa, Domênico, que tipo de conteúdo o pessoal que vai na feira, os participantes, encontra lá, né? Além da exposição imagino, de equipamentos, né? O que é que tem lá para a pessoa acompanhar e conhecer? Acompanha o painel de conteúdo, que é o painel Conecta Multimodal, ele acompanha essa diversidade do mundo da logística. Então, a gente vai falar de cabotagem, a gente vai falar de finanças, de tributos, de lideranças femininas no dia 6. Então, também tem bastante diversidade e abrange todo o universo da logística. E é bacana o formato, Geraldo, porque a gente tem as palestras durante o dia e, no final, um painel com debate com todos esses apanhados que foram debatidos aí durante o dia.
Eu estou conversando com o Domênico Carneiro, que é diretor da Feira Multimodal Nordeste. Domênico, eu queria saber de você o seguinte: essa já pode ser considerada a mais importante, ou a maior feira nessa área de logística do Nordeste? Como é que vocês estão se posicionando? Geraldo, do Norte e Nordeste, na verdade, sem, como a gente vinha conversando antes do início, sem nenhum bairrismo, com certeza já é a maior e mais completa feira do Norte e Nordeste. Isso se deve, na verdade, a uma carência que a gente tinha desse tipo de evento na região. É inimaginável que esses estados do Nordeste, como Pernambuco e Salvador, não tivessem esse tipo de evento, tendo uma posição tão estratégica para a logística no Brasil. E esse tipo de evento, ele vem muito para somar com a eficiência da logística da região. Porque hoje, por exemplo, muitos compradores da indústria, eles acumulam a função de comprar para a indústria e comprar a logística. E muitas vezes ele não consegue ir para o mercado, buscar novas soluções, porque está lá, como todo mundo está trabalhando em alta performance e trabalhando muito no dia a dia e pouco no futuro. E esse tipo de feira, como a Multimodal Nordeste, dá a opção desse tipo de profissional ir lá e conhecer várias soluções de uma só vez, testar, entender se adequa à sua realidade e poder melhorar não só com a parte de conteúdo mesmo da feira e palestras, como também com a parte de soluções para a logística dele. Bacana. Essa questão da logística é óbvio que é fundamental para a economia brasileira como um todo, né? Não só para o setor industrial, setor de serviços, turismo, comércio, enfim. E a gente sempre ouviu, e há sempre essa queixa do setor produtivo que o Brasil tem aí um déficit muito grande nessa área, né? Em diversos setores, isso muito relacionado, inclusive, com a questão do custo Brasil, enfim. Qual é a sua análise disso, né? Depois a gente vai chegar para o Nordeste, que é a nossa área mais específica, mas eu queria que você desse essa visão geral, né, do que você pensa sobre esse setor no país. Hoje a logística ela traz várias discrepâncias, Geraldo, no sentido por falta de infraestrutura logística. Vamos imaginar que o Porto de Suape está fazendo um movimento para que possa ser escoado o grão do Centro-Oeste por Suape. Só que a distância é muito grande. Mas quando você vai fazer o custo do que o transporte sai do porto que ele sai, hoje ele passa às vezes 10 dias parados esperando para poder entregar a carga. E isso é um custo gigantesco também. Então, vale a pena até rodar mais, ter um custo operacional maior de rodagem por conta dessa falha de infraestrutura e gargalos que ele tem no porto que é utilizado hoje. Aqui em Pernambuco e também, creio, em Salvador, Salvador acho que está um pouco à frente nesse sentido, e a Bahia, a gente tem o Porto de Suape mais ou menos como um oásis, onde ali tudo funciona perfeitamente, é realmente um porto que cresceu muito organizado, mas quando você entra na BR-101, os gargalos começam. Então, não pode ser, assim como a Transnordestina, de trechos isolados que não vão direto a lugar nenhum, a gente também não pode ter esse problema de infraestrutura nas estradas, principalmente porque é esperado um crescimento, um contínuo crescimento. Então, se a gente hoje já está colapsado, no futuro ainda mais. É urgente realmente essa demanda, Geraldo. É verdade. Você falou da questão do porto. Aqui a gente tem, a Bahia é imensa, né? Muito maior do que Pernambuco e tal. E a gente tem uma região aqui, que é o oeste da Bahia, que é um celeiro de produção de grãos. Para você ter uma ideia, até bem pouco tempo, eu acho que ainda acontece isso. Essa carga era escoada, ou parte dessa carga era escoada pelo Porto de Pecém, no Ceará. Você imagine a volta que dava para chegar em Pecém, porque os custos logísticos na Bahia eram altos. Aqui até que a gente melhorou em termos de porto, né? Algumas áreas aqui, por exemplo, Porto melhorou muito com o terminal de containers, aeroporto, mas como você falou em rodovia, é dramático a situação da Bahia em termos de rodovia também, né?
BR-324, 101, também são gargalos muito, muito importantes. E quando você vai para aquele dado tão conhecido de que 60% de tudo que circula no Brasil é sobre o rodoviário, aí você tem uma dimensão do quão preocupante é. A gente aqui também tem um problema parecido, viu, Geraldo? E o Porto de Suape, Petrolina tem a grande produção de manga do Brasil, é feita em Petrolina, no Pernambuco. Mas a carga é toda escoada por Salvador e por Pecém. Exato. Devido a alguns custos aqui também que impactam nisso. A gente está tentando reverter, pelo menos para ter um pedaço desse volume, dividido com os outros estados, mas é uma briga feia. É verdade. Agora, em termos de Nordeste, você diria que evoluiu de qualquer forma? A gente está falando aí de rodovias, mas você tem Pecém, você tem Suape, o Porto de Salvador aqui melhorou, ferrovias, vocês aí estão com a Transnordestina andando, né? Aqui a FIOL parou, o Porto Sul parou. Quer dizer, eu falei que tinha melhorado, mas a gente vê que melhorou em alguns aspectos, outros nem tanto, né? Eu percebo que nos últimos 2 anos, pelo menos aqui em Pernambuco, Geraldo, tem existido um movimento de vontade política maior e senso de urgência na questão de estradas e de essa parte de infraestrutura. Tanto que a governadora do estado conseguiu licitar, em dezembro do ano passado, o arco metropolitano da gente aqui. Eu acho que o de vocês já foi até concluído, né? E a gente tem avançado significativamente. Mas o atraso é muito grande, Geraldo. Então, por mais que a gente avance, a gente sempre vai estar um pouco atrás, até o momento que a gente vai ter que realmente fazer uma situação mais emergencial, para não colapsar. Mas eu acredito que as autoridades estão cientes disso, como a gente, e têm as ferramentas e a vontade política para fazer essas melhorias. É verdade. Agora, a gente falou de estrada, porto, né, e de ferrovia, mas como você falou na sua fala inicial, a questão da logística envolve uma série de outras coisas, e essa questão dos galpões, armazéns, que é outra coisa fundamental, né, para a logística hoje, para a indústria, para o setor de atacado, comércio, né? E o Nordeste acabou também sendo o foco desses investimentos nos últimos anos, na verdade? Verdade. Você vê aí que Pernambuco e Bahia são os dois maiores estoques de metro quadrado do Nordeste. Pernambuco, ele fica, no segundo semestre, vai ser o que mais vai entregar metro quadrado no Brasil, o segundo maior, só perde para São Paulo. Aí em Salvador, na verdade em Simões Filho, eu tenho conhecimento que o Cone vai entregar o Cone Aratu, é um empreendimento com potencial para 800 mil metros quadrados. E você vê que esse pessoal, Geraldo, eles estão no momento, pra você ter ideia, você tem 40 milhões de metros quadrados no Brasil, isso só de condomínio logístico, tá? Sem ser armazéns que não estão inseridos em condomínio logístico. São 40 milhões de metros quadrados e uma taxa de vacância de 7 a 8%, 7,5%. É muito pouco para a quantidade de... Então, realmente, é um mercado que está muito aquecido, tem muito estoque para ser entregue no segundo semestre, mas com essa taxa de vacância, acho que continua muito aquecido esse mercado. Oh, bacana, Domênico. Estou conversando com o Domênico Carneiro, diretor da Feira Multimodal Nordeste. Domênico, me fale um pouquinho assim, como fazer? Como é que o governo pode... O que fazer, digamos assim, para incentivar, né? Porque a gente sabe que os recursos do governo, do Estado, são escassos, cada vez mais escassos, né? Como fazer para incentivar a iniciativa privada a investir nesse setor, né? De logística. A gente tem, e aí eu vou dar um depoimento aqui muito particular da Bahia, né? Algumas concessões frustradas que foram verdadeiros vexames, como da BR-324. A concessionária ficou 13 anos, não fez absolutamente nada, e para completar, ainda saiu da concessão, o governo negociou o fim da concessão, pagando aí quase R$1 bilhão de indenização, uma das coisas mais, enfim.
difícil de entender. A pergunta é essa: de que forma incentivar a iniciativa privada a investir nesse setor? Porque são investimentos altíssimos, né? Você exige investimentos aí de milhões, na casa de bilhão, às vezes, né? Como incentivar? Geraldo, nesse momento, esse tipo de investimento em infraestrutura, em galpões, ele está muito pressionado pelo custo de capital, né? Uhum. Nesses patamares, nesse nível de juros que a gente tem hoje, você iniciar esse tipo de obra, ele não o empresário não tem apetite para isso no momento. Algumas obras realmente já estão estruturadas, outras realmente fazem sentido, tem capitais que são conseguidos a um custo mais barato, mas existe uma conjuntura geral hoje no país que desestimula o empresário a tomar esse risco. Eu creio que é uma coisa passageira, eu acho que a gente está acostumado com isso, na verdade. O empresário brasileiro, ele é muito resiliente, então ele não precisa ser estimulado, ele por si só, ele sempre vai querer fazer algum investimento. O que precisa e aí novamente é uma conjuntura geral do Brasil, e você bem disse, a gente precisa um pouco modernizar a estrutura burocrática do governo e das licitações. Hoje em dia também é difícil para o governo andar com essas situações, entendeu? De licitação, e aí tem as questões que envolvem interesses, e tudo isso fica muito difícil de fazer as coisas acontecerem. Fica tudo muito mais lento, mas um ambiente saudável e com segurança jurídica, eu acho que seria muito importante para estimular o, o empresário brasileiro. Uhum. E como é que você analisa, vê o apoio de Banco do Nordeste, né, bancos de fomento, Banco do Nordeste, BNDES, a própria Sudene, né, que tem uma, uma, uma atuação importante, relevante aqui no Nordeste, né, muito do que aconteceu em termos de economia do Nordeste, industrialização, veio muito pelo incentivo da Sudene. Como é que você enxerga essas entidades, esses bancos, né, nesse setor específico de infraestrutura e logística, Domênico? Perfeito. São ferramentas muito importantes, Geraldo. O capital desses bancos, ele tem a ter um custo um pouco mais barato, principalmente para alguns tipos de negócio. Na logística, o capital ele tem um custo, né? Então o banco ele tem um limite ali. Na logística ainda é caro as linhas de financiamentos que existem, mas são momentos. Então a gente tem que esperar um pouco, dar aquela segurada e ficar atento às possibilidades de investir. Algumas coisas têm que ser feitas independente do custo de capital, porque senão perde-se a oportunidade. Mas existe esse jogo de você segurar o investimento aqui e ali para poder ir moldando e, de repente, ao longo dos anos, fazer um custo médio de capital para esse tipo de investimento. Mas o Banco do Nordeste e a Sudene, com certeza, são importantes, inclusive concedendo benefícios fiscais, como a Sudene concede para o imposto de renda da pessoa jurídica para fins logísticos. Pô, bacana. Domênico, estamos chegando quase no finalzinho aqui da nossa entrevista, mas para concluir, eu queria perguntar um pouco sobre essa questão, essa disputa aí, Brasil, Estados Unidos, nessa questão tarifária. Tem uma expectativa aí das tarifas de 50%, né, entrarem em vigor aí no próximo dia 1º de agosto. Isso impacta de alguma forma para vocês? Vocês estão em compasso de espera também? Enfim, como é que você analisa? O que é que pode, se realmente se confirmar esses 50%, o que é que pode vir aí para o setor? Geraldo, é uma situação, na verdade, um tanto lamentável que a gente vive nesse cenário mundial. Os líderes que a gente vê hoje à frente dos países, seja Brasil, Estados Unidos, França, tá mais para aquele filme do aperte o cinto e o piloto sumiu do que para líderes estadistas que a gente costumava ver há algum tempo atrás. E tudo isso traz só prejuízo para a população brasileira. Eu não arrisco dizer como é que isso vai se desenrolar, mas assim, é preciso que seja uma solução imediata, porque eu tenho conhecimento, por exemplo, de uma empresa
que produz manga em Petrolina, que todo dia ela tem que escoar um pouco da sua produção, senão ela colapsa e não tem como guardar as mangas, e as mangas vão se perder. E com esse tarifaço, ela é diretamente atingida. E o mercado nacional não tem condições de absorver essa demanda. E o preço vai ficar horrível. E, por outro lado, não está tendo essa logística de exportação e a gente também perde o movimento. Então, o impacto na economia tem várias frentes nesse. Eu espero que se resolva o quanto antes. Domênico, obrigado, viu? Queria aproveitar o finalzinho aí para você dar mais uma vez, fazer um chamamento aí para o pessoal da Bahia, aqui do Nordeste, participar da feira. Enfim, o seu recado final. Tá, eu acho assim que o pessoal da Bahia tem que estar nessa feira, porque a presença de vocês é muito importante, é um local estratégico também para o Nordeste, e a gente tem que caminhar junto para tentar fazer o Nordeste um pouco mais pujante e mais eficiência no termo de logística para as indústrias e para próprias empresas de logística. Queria agradecer também, Geraldo, aqui aos nossos patrocinadores, que é o Porto de Suape, o próprio Banco do Nordeste que a gente falou, temos também a NDD, e para a gente é muito importante esse apoio para que a gente possa, como você disse, como é que estimula o empresário? É dessa forma, são com apoios para que a gente possa fazer acontecer algumas coisas. E isso a gente tem tido. Agradeço aos nossos patrocinadores. Obrigado, Domênico. Agradecendo também aqui a FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, nosso apoiador, nosso patrocinador. Chegando aqui ao final de mais uma edição do Webinar da Indústria. Obrigado pela audiência de todos vocês. Sigam a gente lá no site industrianews.com.br, nas redes sociais. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Fala, Domênico. Faltou o Porto do Recife, nosso patrocinador também. Pronto, perfeito. O presidente Paulo Nery. Tá dado o recado. Um abraço. Tchau, tchau.